Fala galera, boa noite, como vocês estão? Voltamos e hoje uma convidada muito especial, ela que depois vai fazer uma análise de mim. Não, né? Né, Thiago? Não vai analisar, eu não sei se o Thiago viu o que é a análise, mas acho que não, né? Galera, vamos entrevistar hoje uma pessoa que é cidade vizinha nossa aqui, é uma pessoa muito reconhecida, tá? E veio falar como é mudar a vida das mulheres, né? E vamos apresentar então ela, Cauã. Quem é ela, Cauã? Andressa Manfroy, é isso, doutora? É isso aí. Olha aí, pessoal, doutora Andressa Manfroy, ó. Seja muito bem-vinda. Imagina, o prazer é meu estar aqui, né? Falando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho dessa profissão que eu tanto amo, né? Tanto admiro. E hoje estou aqui para contar um pouquinho de como que é a minha rotina, a minha vida, como tudo começou. E muito obrigada mais uma vez, Márcio, por esse convite. Para nós é muito gratificante ter uma pessoa como você aqui, que nós também se espelhamos nessas pessoas que crescem, que evoluem, né? Então a gente traz isso aqui para nós mesmos evoluir. Sempre tem um start, alguma coisa assim, um insight que a gente pega. É isso. Então a gente sempre anota e aplica na gente. Então você tem muito que ensinar a nós também, né? Sim. Então, vamos à pergunta mais. Que é uma troca, né? Tudo é uma troca, né? Um pouquinho a gente sempre aprende e assim vai. Então vamos lá, doutora. Quem é a doutora? Onde nasceu? Conta um pouco da tua história. Andressa Manfroy, sou natural de Salto do Lontra, na cidade vizinha daqui também. Minha família, meus pais são todos de Salto do Lontra. E foi aí que me tornei empresária, porque também eu faço parte de uma família que é empresária. E quando tudo começou, né, foi na parte da área farmacêutica, me dediquei a isso, mas meu sonho sempre foi fazer a parte estética. Sempre foi querer mexer com a beleza das mulheres, com a autoestima das mulheres, até porque eu também era super vaidosa. Sempre andava cheia de penduricalhos quando criança, né? Minha mãe dizia que não sabia pra quem que eu puxava, de tanto que eu gostava dos penduricalhinhos. Então e assim foi crescendo, e assim eu fui me desenvolvendo ali, né? Crescendo, vendo minha família empreender. E quis também empreender. Tu viu como é que é? Seguir pra essa área, né? Como a doutora estava falando, então, sempre gostou mais de empreender. Sempre fui, porque a minha família, desde pequena, eu via isso, né? Via eles dessa forma, então eu pensava, poxa, um dia eu também quero ser uma empreendedora, né? Claro que demorou para tudo isso acontecer, mas eles foram minhas inspirações e são até hoje, né? São até hoje. E eles trabalham com o que hoje? Hoje, o meu irmão tem um negócio de semente lá de vendas e compras de sementes em Lucas do Rio Verde. Olha, Mato Grosso? Mato Grosso, E meu pai, ele tem uma frota de caminhões. Olha ele sempre foi a parte de carreteira a vida inteira, né? O caminhão está na vida dele, hoje ele está aposentado, mas continua ainda comandando. Viu que legal? E a minha mãe, a parte de diretora. Sempre foi diretora de escola. E o sonho dela, e hoje também ela é aposentada. E você foi uma boa aluna, então? E eu sempre falava, mãe, eu nunca vou ser professora, e hoje eu sou professora também. Viu como é que é? Eu não fui um bom aluno, mas tudo bem, né? Tá mais no sangue do homem não ser um bom aluno, né? Mas é normal, né? Mas que legal. E o que te levou, que você estava contando, o que te levou a ir para a área da beleza? E depois eu vou fazer uma pergunta mais específica ainda, tá? Mas o que te levou a ir para a parte da beleza feminina? Márcio, eu sempre gostei, né? Como eu já tinha falado, eu sempre gostei de me olhar no espelho, de me maquiar, diferente de como eu me maquiava, né, porque mais nova, mas eu sempre olhava as mulheres bonitas e pensava, nossa, que linda, quero trabalhar nessa área, quero fazer isso. Mas eu fui indo aos poucos, né, e esse sonho sempre foi meu, sempre ficou comigo trabalhar com isso. Né? Mas aí a gente às vezes vai esquecendo, porque às vezes a gente acha que não dá certo e não vai pra frente. E aí eu fui deixando. Então eu fui pra área da farmácia, né? E nesse meio tempo fui para vários setores da parte farmacêutica mesmo, né? Da área, trabalhei em laboratório, trabalhei em vigilância sanitária, então eu conheci os diversos setores que a farmácia nos proporciona, né? Mas nunca deixei de lado a parte estética. Então, quando a resolução, né, saiu que nós farmacêuticos poderíamos atuar nessa área da estética, eu não pensei duas vezes, eu simplesmente cheguei em casa e falei pro meu marido se ele me ajudava, que eu iria largar meus empregos, né, que eu trabalhava em farmácia comercial, e
eu ia pedir ajuda pra ele, pra minha mãe, pra mim fazer uma pós. Mas na época, a pós só existia em Curitiba. Então, porque eu fui uma das primeiras, né, farmacêuticas estetas aqui do Paraná a trabalhar nessa área. Então, ele falou, se esse é seu sonho, a gente vai te ajudar. Né? Então, vamos conversar com a tua mãe também vai ajudar, e eu vou te ajudar com a parte do pagamento da pós. E assim foi indo, sabe? Então, foram 2 anos, né, indo para Curitiba, né, para realizar o tão sonhado sonho da estética. Isso é estética, né? A gente tá falando estética num todo, né? Mas agora eu tenho uma outra pergunta. O que te levou que eu mais acompanho o teu Instagram? Não acompanho, né? Pelo amor de Deus, gente. Que ela trabalha assim com... Agora eu vou revelar, né? Mas eu não acompanho, mas o que eu vejo, né, gente? Senão, quem sabe lá essa bunda, né? Agora sim revelamos, né? O que te levou a ser a parte de estética pro bumbum? Eu acho que foi o amor pelos que eu sempre olhei a brasileira gostar do bumbum. Eu ia na praia, admirava, né, as mulheres lindas na academia, malhando. E a mulher brasileira sempre foi pro bumbum, né? Sempre a marca oficial nossa é o bumbum. E eu acho que isso me fez buscar um diferencial em relação a que todo mundo na parte estética buscava a parte facial. Eu pensei, poxa... Eu também estava na parte facial. Eu preciso me destacar de alguma outra forma. Eu preciso ser diferente de outros profissionais. E aí foi onde eu comecei a estudar a parte do bumbum para que eu conseguisse entender, né? E aí comecei a sair para fora do Brasil para buscar cursos em relação à anatomia do glúteo, em relação ao que eu podia encontrar de diferente, né? Em relação ao facial. E aí foi aonde eu consegui me apaixonar cada dia mais. Cada uma que eu ia fazendo, cada paciente que vinha na clínica procurava por bumbum. Cada vez mais eu fui me apaixonando. E vendo a beleza do glúteo, melhor ainda. Olha só que interessante, né? Então, vocês que acompanham a doutora Andressa, às vezes não sabiam esse amor que ela tem pelo glúteo, né? Vamos chamar assim pra não ficar feio pra mim, né? O bumbum, né? Só que faltou falar bundão, né? Aqui tá, a maioria fala, né? Hoje eu falo o popozão, né? Porque elas já pegaram esse jeito de falar. Então, eu sempre falo na rede social o popozão pra mostrar pra ela o quanto eu gosto mesmo. Então, hoje são 10 anos que eu trabalho com ele. Olha só. E sou apaixonada e falo que se tiver que mudar ou acabar isso, que a mulherada não procura mais, eu acho que eu vou ter uma decepção bem grande. Não, mas eu acho que nem você falou, né? A mulher brasileira, ela é muito vaidosa, acredito eu, né? Muito. Muito, muito, muito. E a tendência é cada vez mais aumentar isso, né? Eu vejo na clínica cada vez mais, ele é meu carro-chefe, ele é o meu principal, né? E eu vejo as mulheradas, uma posta, uma vai lá na academia, fala, a outra vai, né? Porque nem sempre a academia, ela é um conjunto, eu sempre falo, tudo é um conjunto, alimentação, tudo. Mas a parte estética vem pra ajudar, porque às vezes a paciente tem uma flacidez grande, às vezes tem aquela depressãozinha trocantérica do lado do bumbum, que é aquele afundamento, sabe? E muitas não conseguem somente com a parte muscular, né? Com a musculação. Então a gente consegue dar essa ajudinha também para que cada vez mais a academia venha vindo como um suporte, auxiliando tudo aquilo ali. E eu peguei uma fala sua que você buscou esses treinamentos fora do Brasil, né? Sim. Aonde foi isso? Eu fui em Miami já. Nossa. Né? Fui em Miami, fui em Boston, em Harvard também. Olha só. Que eu acho que eu falo sempre assim, o profissional tem que ter o conhecimento, né? E é isso que a gente busca cada vez mais. E fui em vários congressos também, e o último que eu fui foi em Mônaco, né? Olha só. No AMWC, eu acho que esse foi um divisor de águas, né? Porque lá a gente tem, em congresso, a gente tem vários mini cursos, né? E eu só escolhia os mini cursos da parte da área do glúteo, porque é o que hoje é o que me atrai mais, né? Claro que o facial também, trabalho bastante com a área facial, mas o meu carro-chefe da clínica hoje é esse. Olha só. Então, o primeiro curso que eu busquei fora foi algo que eu vim realizada, né? Porque a gente conhecer anatomicamente dentro do nosso paciente, ver como que é dentro, isso é a melhor coisa, porque a gente só vê cursinhos de finais de semana, a gente vê a parte fora, né? A gente vê pele, a gente não consegue ver a gordurinha lá dentro, né? A estrutura anatômica, a estrutura óssea de tudo isso. E você olhar em cadáver fresco, isso é encantador, né? Porque aí você sabe realmente onde você vai aplicar, onde você vai colocar o produto que você vai fazer para sustentar esse bumbum que tá flácido. Então, tudo isso você vai aprendendo, né? E aí eu voltava de lá cada vez com mais sede de estudar, com mais sede de buscar conhecimento. E assim eu ia indo. E vou até hoje. Que e legal. a gente não para, né? Imagina, são mais de 10 anos que você estava falando na sua área do glúteo, né? E ainda se profissionalizando cada vez mais, né? Mais. Eu falo,
todo dia a estética tem algo diferente. O nosso organismo todo dia tá diferente. Então, às vezes, a pessoa vem lá, o teu paciente chega lá, é diferente da fulana, é diferente da ciclana. Então, a gente tem que estudar, né, anatomicamente, que eu falo, porque é difícil. Não é uma coisa fácil. Não é só você ir lá pegar uma receitinha de bolo e fazer em todo mundo. Não é. Porque nem todo mundo vai ter o mesmo resultado, né? Então, esse é o conhecimento que eu falo, que os profissionais hoje não podem parar de buscar isso. Olha só. E a doutora Andressa é uma pessoa que não fica parada quando é buscar conhecimento, né? Eu falo que isso tá comigo mesmo. Acho que, como eu sempre falei pra minha mãe, eu nunca quero ser professora, mas hoje esse conhecimento eu trago muito dela, né? Eu venho com isso, eu cresci com isso, cresci com ela do meu lado, me incentivando a todo momento. E tô aí, né? Tô aí pra gente crescer cada vez mais. Olha só, o interessante, galera, que eu estava conversando aqui antes no making off aqui, é que a gente sempre, eu não sei nada da área dela, né? Acredito, e ela sabe muitas coisas da minha área. Mas é um insight que você pega assim, ó, ela tem mais de 10 anos na área de profissionalismo dela, e mesmo assim ela não parou de se profissionalizar cada dia mais. Cada dia. Que isso é um divisor, eu falo, é um divisor. Porque se você ficar, vou fazer um curso só aí, esse curso eu vou levar pra vida inteira, não dá certo. Não dá certo. Então, cada vez que aparece algo diferente que eu vejo nas minhas pacientes, né, devido ao Covid, a dengue, são doenças que vieram, né, que derrubaram muito pouco a imunidade nossa. Então, isso foi agravando também os nossos resultados. E aí, o que eu faço? Né? Que produto que eu posso colocar para ter uma maior durabilidade? Mas o que eu tenho que ver dentro do meu paciente se ele está bem para mim colocar? Porque eu sempre falo, esteticamente, o paciente pode fazer tudo que vai dar resultado. Mas e durabilidade disso tudo? Então, o meu organismo tem que estar bem para receber a parte estética. E isso eu sempre falo para as minhas pacientes. Eu acho que isso é um diferencial também em relação à abordagem que eu tenho com todas, né? Porque o bumbum, a gente sabe que, os glúteos, né? A gente sabe que vai um pouco mais de produto do que o facial. Pra gente conseguir construir ele, pra gente conseguir deixar ele volumoso, né, deixar ele redondinho. E a gente sabe que para isso o paciente tem que estar bem para ter uma durabilidade muito maior, né? Então é isso que eu explico para elas que elas também entendam. Conseguir entender. Então, não é só você ir lá e fazer um procedimento com a doutora que vai ser coisa mais linda, não, você é um conjunto, você precisa da pessoa também que você ajuda, no caso, né? Isso. Olha só, que legal. Em que momento, assim, você mais ou menos pensou, doutora, assim, eu quero agora ter uma clínica que faça esse atendimento? Eu acho que foi depois de atender bastante, porque eu comecei quando eu estava fazendo a pós-graduação, finalizei e comecei a fazer parcerias com clínicas, né? Então, eu tinha parcerias onde hoje eu moro atualmente, que é Francisco Beltrão, com clínicas de estética, e tinha em Salto do Lontra também. E aí, eu morava no Verê. E eu tinha uma salinha lá no Verê também. Mas é pequeno, era uma cidade pequena, então eu falei, poxa, eu acho que chegou o momento de eu expandir isso, né? Não ficar só aqui e não ficar só atendendo, porque isso também esgotava essas viagens, essas idas, né? Chega uma hora que você vai cansando. E eu ia toda semana para Francisco Beltrão. E Salto do Lontra, final de semana, quando eu ia visitar meus pais, aí eu aproveitava também para fazer as pacientinhas de lá. E aí eu cheguei para minha mãe e para o meu marido e falei, eu vou montar uma clínica aqui em Salto do Lontra. E a minha mãe falou, não, você tá ficando louca, porque aqui não vai dar, aqui não tem suporte pra isso, as pessoas não se arrumam. E eu fui uma pessoa, assim, que eu sempre acreditei em mim mesmo. Indiferente de você me dar opinião ou não, eu sempre segui o meu coração, eu sempre segui minha intuição. E eu falei pro meu marido, não, vai dar, eu tenho certeza que vai dar. E aí eles falaram, mas Andressa, você vai encontrar, vai ser difícil, porque não vai ter paciente pra isso, né? Talvez as pessoas vão começar a cair em cima de você, vai ter denúncias, não importa. Eu falei, eu vou. E aí a gente começou a procurar salas em Salto do Lontra. E aí foi, a gente conseguiu achar a sala, montei, né? Comecei com uma mesinha 4x4 e 2 cadeiras de cozinha da sala da minha mãe. E aí foi aí que eu comecei. Não tinha uma recepção, não tinha um lugar para as minhas pacientes sentarem. Eu falo que quem lembra que minhas primeiras pacientes sabem do que eu estou falando hoje. E isso me fez cada vez mais acreditar em mim. Então, foi daí que eu tive esse suporte deles também. E eles também acreditaram. E foi nesse pensamento que eu fui. Eu vou. Se dar errado, eu fecho. Mas eu nunca pensei que ia dar errado. Eu sempre abri pensando que ia dar certo. E aí, com o tempo, depois que eu comecei a ter um ano de clínica, aí eu comecei a parar de atender em Francisco Beltrão.
E aí eu fiquei 8 anos em Salto do Lontra. Nossa, viu? 8 anos. Aquela salinha pequenininha com 2 cadeiras da mãe e 8 anos na cidade. 8 anos. Olha só. E aí eu tinha uma maca, que era aquelas maletinhas assim, que eu pensava, meu Deus, se o paciente vir e deitar, capaz de quebrar a maca, sabe? E foi indo assim, eu pedia pra deitar bem devagarinho na maca, pra não quebrar a maca. E assim foi indo, eu fui evoluindo, fui buscando melhorias na clínica, fui buscando por cursos, né? Fui buscando aprender com pessoas fora, né, que fizessem também eu crescer, e assim foi indo, e a clientela foi aumentando, e foi aumentando. E, assim, contando essa tua história, quais foram mais ou menos os teus maiores desafios? Assim, Márcio, teve tal época ali que eu pensei em desistir, que teve um momento muito ruim. Eu acho que o meu maior desafio nesse começo dessa história, eu acho que foi a parte financeira. A parte financeira, porque eu queria, mas não tinha quem me desse o suporte e pudesse me ajudar, né? E meus pais não tinham condições, meu marido também não. Mas você acreditou? Acreditei e eles acreditaram em mim. E eles também faziam acontecer por trás dos bastidores, né? Me ajudando uma coisinha aqui, meu marido fazia pintura ali, e assim foi, né? Minha mãe lá. Tanto, se você me permite fazer uma colocação nessa parte que você fala financeira, hoje... eu acredito que você já está dando aula, certo? Sim. Só que detalhe, você foi a pessoa que você fala em financeiro, mas que nem você contou antes, você foi para os Estados Unidos buscar esse conhecimento. Foi. Então, quando eu acredito, desculpa se eu estar falando algo, mas assim, quando você fala em financeiro, uma viagem para os Estados Unidos, não estamos falando de coisas baratas, não. Sim, mas isso não foi logo no começo, né? Então, tipo, eu comecei... né, com a cadeirinha da minha mãe, da cozinha, e assim foi indo. Através do meu crescimento, do meu dia a dia, eu ia guardando dinheirinho pra trocar um sofazinho, pra colocar algo mais confortável para as minhas pacientes. E a partir do momento que eu vi que realmente eu poderia pagar uma viagem para mim estudar, mas não foi fácil para ir minha primeira viagem para os Estados Unidos para fazer esse curso. Quem é minha paciente e vai me ouvir sabe que não foi fácil, mas eu consegui. Eu consegui, dei o meu melhor pra mim, no outro ano, pra fazer o tal curso que tanto eu queria realizar. Olha só. E hoje, acredito eu, que quem tiver a oportunidade de estar aprendendo com a doutora Andressa, pode ter certeza que ela já passou muito mais do que você imagina. Muito mais. Isso é um resuminho básico, eu falo, né? Do que a gente já passou. Porque eu sempre falo, pular etapas na nossa vida é a pior escolha que a gente faz. Então, tem que subir a escadinha por escadinha para você conseguir chegar, né? Às vezes as pessoas olham o bastidor, não olham os bastidores, olham só o palco da gente hoje, né? E acham que tudo é maravilhoso, mas não verem por trás de tudo isso o quanto a gente também sofreu para chegar onde a gente quer chegar. Claro que eu falo, todo mundo tem dificuldades, né? Todo mundo passa por dificuldades, mas cada um vai ter a sua, né? De diferentes formas, mas vão ter. Então eu acho que isso, esses degrauzinhos que a gente sobe, eu acho que lá, quando a gente tem a vitória que a gente quer, é onde a gente quer chegar, eu acho que isso é a melhor sensação do mundo que a gente tem, né? E essa é a minha melhor sensação. Não estou aonde eu quero hoje, né? Mas do que eu estava, Andressa, atrás, isso pra mim é maravilhoso, né? Olhar pra trás e ver aonde a gente conseguiu, né? Ter que vender meu carro, meu primeiro carrinho que eu tinha comprado parceladinho pra comprar meu primeiro equipamento também. Isso é muito gratificante, né? Você saber de onde que vem o valor das coisas que estão ao teu lado, né? Porque eu sempre falo, isso não tem preço que pague, né? Essa construção. Mas é que nem eu falo, não dá pra pular as etapas que a gente tem que passar. Teve uma vez que eu vi, de novo, total ela pra ser doutora dessa. Não, gente. Como eu sigo ela, quando ela posta as coisas, a gente vê, tá? Eu vi que veio uma pessoa, uma sambista, é isso? Sim. Conta pra nós um pouquinho dessa história. Essa história é muito engraçada, porque quando ela me chamou no direct, eu não acreditava que era ela. Então, eu pedi pra que ela gravasse um áudio pra mim, pra realmente eu ver que realmente era a pessoa que estava falando comigo do direct, era a pessoa que eu via nos vídeos lá. Porque quando ela me chamou, eu falei, cara, não é possível. Aí até mandei pro meu marido, que ele tava trabalhando, eu falei, olha só quem me chamou, né? E foi logo que eu comecei os atendimentos em São Paulo. Então, pra mim, isso foi muito gratificante. E quando ela falou comigo, eu tenho um áudio dela até hoje. Eu falei, eu não acredito que é você. Porque eu ainda não acreditava. Eu achei que era um fake, né? Me chamando. Mas pensei, eu vou responder. Porque ela me chamou, era 2 horas da manhã. Então, pra mim, aquilo... Eu pensei, nem vou abrir, porque deve ser mentira, né? Mas eu falei, eu vou abrir, mas eu vou pedir pra ela gravar um áudio pra mim ver realmente se é essa mulher. E realmente era. Eu acompanho, foi uma sambista, né? Agora, quem é a mulher? A Valesca. Que eu não, e já ela não é sei. maravilhosa. Eu falo, olha,
uma pessoa de muita luz que eu conheci. Na minha vida a gente tem contato até hoje, até porque a gente faz as manutenções, né? Uhum. E esse ano, inclusive, fui assistir ela, né? Na passarela que eu falo, porque a gente também tem que contemplar o nosso trabalho e contemplar as nossas musas maravilhosas que eu chamo, né? Uhum. E isso é muito gratificante ver o teu trabalho, né? Estando passando na TV também, ela falando de você, ela mostrando, né? E isso é muito legal. Muito A pessoa legal. estando feliz e realizada com que você conseguiu, né? Fazer. Trabalhar a solução, né, da queixa, do maior problema dela que ela sentia. E isso é legal, né? Tu vê a realização das pessoas em questão do que elas sentem com aquilo ali que incomoda muito elas. Isso é gratificante. Quem atua na área, como na sua, como na minha, quando a gente tem esse elogio, vê o negócio acontecendo, esse né? feedback, né? Isso eu acho que é o essencial, assim, né? Que nem eu falo, o dinheiro hoje pra mim é uma consequência do meu trabalho. E eu sempre fiz com muito amor, com muita essência. Tudo que eu faço, eu coloco a minha essência junto, e eu acho que é isso que me fideliza em tudo isso, nesses anos que eu estou, né? Porque não é fácil. Não. Não é fácil. Acho Eu que acredito. a profissão não é fácil. Eu acredito assim, mesmo na minha área, atualmente, hoje é um pouco menos, certo? A nossa área está crescendo muito agora, né? Pós-pandemia, com pandemia, né? Tanto que a gente tá sem 5 aninhos de empresa, né? E a gente vem de lançamentos e após agora a gente abriu assessoria para as empresas, né? Então, não são 10, são apenas 5, né? Mas o que a gente trouxe na nossa essência, viu? Vamos entregar tudo que a gente pode e muito mais. Então, eu acredito isso, né? Além, né? Além do que você oferta, né? Eu acho que isso é o diferencial, né, Márcio? Além do que a pessoa pagou por algo, mas se você entregar além do que ela pediu pra você, isso é o encantamento, né? Isso é o que faz a pessoa acreditar em você, confiar em você. E eu acredito que sim, a parte de estética, ela vem muito mais há 10 anos já numa crescente grande. Como foi pra você, assim, se destacar num mercado tão competitivo da estética? É difícil. É bem difícil, porque hoje tem vários profissionais, né? São muitos profissionais, mas eu acho que um dos diferenciais, como eu já falei, é a minha essência. Tudo que eu faço, eu coloco ela. As pessoas sabem que eu amo atender com muito carinho, né? Eu sempre tenho uma experiência diferente na minha clínica para qualquer paciente que vem, né? Eu sempre sirvo algo além do que ela espera, né? E quando ela senta na minha cadeira também, é muito além do que ela espera. Então, eu acho que a minha essência se diferencia bastante nisso. Acho que o meu diferencial está aí em colocar amor em tudo que eu faço antes do dinheiro. A minha paciente não precisa entender que é uma venda, né? Ela tem que vir entender que é uma experiência que ela está buscando em relação às queixas que ela me trouxe, né? E eu preciso solucionar essa queixa dela. Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Que pergunta... antes eu vou formular diferente a minha pergunta para o pessoal entender. Eu vi que seu Instagram, hoje ele tá com quase 17 mil seguidores, certo? Então eu acredito que ali tem vários profissionais que te acompanham, certo? Que conselho você daria para uma profissional que está começando hoje ou já está há algum tempo no mercado? Que conselho você daria para essa pessoa? Eu acho que o principal de tudo é você acreditar em você, né? Que isso faz total diferença. Não dar ouvidos para o que os outros falam, não cuidar tanto da grama do vizinho, né? Cuidar mais da sua, que isso é um grande diferencial. E eu acho que não desistir, né? Dos maiores sonhos que vocês têm, porque é ali que está a sementinha que vocês plantaram e que vocês vão colher. É difícil, obstáculos vão existir, vão surgir a todo momento, né? Gente para destruir você quando você vê que... Quando verem que você está crescendo. Mas eu acho que a gente tem que ser mais forte que tudo isso, né? Se esse sonho é para ser seu, se é para você realizar, eu acho que tem que buscar e enfrentar todos os obstáculos que tem. E o principal é não pular a escadinha, né? Não querer chegar lá no topo correndo sem você pular todas as etapas que você tem que passar. Porque tem que passar por essas etapas para você conseguir chegar aonde você quer. Isso vocês estão escutando uma profissional que está há mais de 10 anos no mercado e já passou o cara escadinha, né? E olha, não foi fácil, foi difícil, né? Porque no começo a nossa área não era tão reconhecida, né? Então, tipo, quando eu comecei, eu entrei com várias denúncias, porque as pessoas não conheciam, né, quem era, né, o que o farmacêutico em si poderia fazer na parte estética. E aí foi sendo bem difícil os primeiros anos, mas depois as pessoas foram criando confiança, né? Os profissionais também foram vendo que não tem por que ter uma rivalidade, né? E aí só foi crescendo. Olha só que legal. Ô, Andressa,
E hoje você estava me contando um pouco no making off ali, que hoje você já atende ou faz treinamentos a quem quer aprender as suas técnicas, né, que você buscou fora do Brasil, né, Sim. buscou nos Estados Unidos, que você falou, Mônaco, né, Uhum. você já entrega esse conteúdo para essas suas, vamos se dizer, alunas? Eu falo minhas pupilas. Então isso aí. Eu falo minhas pupilas. Você já sabe como conversa com o teu público, que são as pupilas? Entrego. Hoje eu sou professora de pós-graduação também, né? De estética avançada, na parte de quem está querendo entrar para essa área, que eu falo que é maravilhosa. E entrego tanto na presencial, né? Eu tenho uma mentoria presencial na minha clínica. Viu? Onde eu mostro um pouquinho desse mundo da harmonização corporal. E eu tenho a online também, que não é uma completa com tudo que eu faço ali, mas a gente tem as partes principais de que todo profissional gostaria de ver, né, que é as técnicas e os diferenciais em vendas, como que eu faço, né, atendimento da minha cliente dentro da minha clínica. Então eu mostro tudo para ela também no online, para que ela consiga aprender, né? Então você estava me contando que você tem uma mentoria hoje então tudo que você aprendeu ao longo desses 10 anos, você tem uma mentoria que você entrega isso. Sim. Vamos lá. Você que gostaria de pular as escadinhas, certo? É ou não é, doutora? Tem muito. Então, você que gostaria de pular as escadinhas, gostaria de estar contratando a mentoria da doutora Andressa, certo? Sim. Encurtaria muito tempo. Mas se você gostaria de ir por escadinha, então ela tem o treinamento online, certo? Sim. Conta mais sobre essa tua mentoria presencial, doutora. A presencial a gente tem 3 dias, né? Então, o primeiro dia eu só falo sobre as estratégias que eu uso na minha clínica, mostro toda a gestão que tem dentro dela, né? Como que funciona a parte de experiência do cliente, a parte de vendas, a parte como que eu faço, como que eu sento com o meu cliente para vender, para conversar com ele, porque isso é o essencial, né? A gente sabe que a gente tem que encantar o paciente a todo momento, né? Porque hoje existem vários profissionais, então aí está o nosso diferencial neste momento de você ofertar o seu valor para ele, né? Que eu sempre falo que isso tem um valor bem grande, né? E conquistar ele, porque ele precisa ver que você sim é o profissional para realizar, né? Então, o primeiro dia é só voltado às estratégias, ao marketing, à venda, como que eu faço, a ela conhecer a gestão da minha clínica também. Você nessa tua mentoria presencial, você já entrega desde como abordar o cliente, como ele se sentir na sua clínica, desde isso? Tudo, desde como a gente atende lá no WhatsApp. Olha né? só. A parte financeira dos bastidores, quem tá atrás de mim, né? Eu tenho uma equipe grande também atrás, então isso também conta, né? Isso também é ensinado, como que eles fazem, porque eu sempre falo, vender a gente consegue, mas se a tua gestão financeira não está alinhada com o teu crescimento, aí a tua empresa só vai desandando cada momento. Então, isso eu tenho uma equipe também que faz toda essa parte, que me auxilia, e isso também eu mostro para as profissionais que estão ou que já estão na área também, que têm dificuldade, que hoje a dificuldade maior das que me procuram é a questão de venda e marketing, né? E a gestão. Então, a gestão é muito importante numa clínica para manter essa clínica aberta. E hoje, em média, quanto que tá esse teu treinamento presencial? 25K. 25 mil, pessoal. Então, só fala em K. Não, então o K, né? 25 mil. 25 mas mil. O primeiro dia é voltado a isso, o segundo dia é toda a parte teórica, tanto da parte dos glúteos. Então, assim, desculpa te interrompendo, ela não vai só fazer um treinamento com você, né? Ela vai, ela vai treinar você e vai treinar a sua equipe ainda. Entendeu? É isso aí. 25 mil. Não, calma, ela vai te entregar tudo de bandeja que ela acumulou em 10 anos. De como você faz para você abordar, né, a sua secretária, falar com o seu paciente em si, né, quando o seu lead chegar para você até lá. Então, é as etapas que eu passei que deram certo e hoje eu aplico nas minhas mentorias, né? Então, não foi de uma noite pro dia que eu montei tudo isso, não. Foram de anos, né, vendo o que dava certo e o que não dava, né, e aprendendo também com pessoas grandes que me mostraram o caminho certo também, né. Mas eu falo que é o teu dia a dia que faz você ir crescendo cada vez mais, ver onde você tá errando, onde você tá acertando. Então assim, onde ela errou e acertou, pode ter certeza que nesse zero ela gastou muito dinheiro. Muito. Entendeu? Muito. Então isso tá encurtando esses 25K aí, ó. É o que não quero que eles passem, então, né, o que eu já passei, eu vou mostrar pra eles a parte correta, Então né? esses 25 mil são de investimento. Eu sempre falo, é um investimento. E o terceiro dia é voltado totalmente pra prática em pacientes modelos. Olha aí, ó. E vamos lá, eu tenho uma pessoa que te admira, te acompanha e gostaria de aprender o que você
aplica hoje, mas ela não tem condições de adquirir essa mentoria presencial. Você tem algum treinamento online? Tenho online e também tem um dia na clínica comigo, que é o Day Clinic, né? O Day Clinic você passa um dia inteiro aprendendo um pouquinho de tudo, né? Porque eu não tenho só um dia só voltado ao bumbum, então tem facial, tem corporal, tem os glúteos. E aí tem a parte do online também, né? Que lá tem uma plataforma dedicada a todos os assuntos que abordam a parte dos glúteos, né? Com vários módulos, né? Que é o principal. Subcisão de celulite, os graus que a gente tem, flacidez, os graus que são, como que a gente atua em cada grau, né, tanto da celulite como da flacidez, como que a gente faz para que isso aconteça, uma transformação no bumbum da sua paciente, nos glúteos da sua paciente. Então, eu tenho um módulo todos voltados e explicados corretamente. Hoje você vai aprender sobre celulite, amanhã você vai aprender sobre flacidez, como volumizar um bumbum. Então, tem todo passo a passo das estratégias que eu monto na clínica também. Olha aí. Então, se você não tem condições hoje de adquirir uma mentoria presencial, tem a online. Hoje, em média, tá quanto a online, doutora? 4.997. Então, 5K, galera. É claro que ela não vai entregar tudo 100% num produto que ela diminuiu de 25 para 5, tá, galera? Então, mas a parte essencial, né, que pra já o aluno sair fazendo, o profissional sair fazendo, ele já consegue, já consegue, exatamente. Então, e agora logo vem mais novidades também. Olha aí, ó, já ia chegar nesse ponto, né? O que quer dizer esse logo vem mais, doutora? Agora vem técnicas novas que eu ainda, né, trouxe de fora do Brasil, né, que coloquei em prática, estudando, transformando para mim, porque eu nunca vou em cursos, né, e nunca já saio aplicando. Tudo eu trago para minha realidade para ver se realmente vai dar certo, se vai ter durabilidade, se não vai, o que eu preciso fazer e o que eu não preciso. Então, cada curso que eu vou é um aprendizado, sempre a gente traz, né, algumas coisinhas diferentes de lá, e aí eu trago para aplicando para o meu jeitinho de fazer, para o meu jeitinho de estudar e para a minha técnica. Então, vai vir algo que eu acho que vai surpreender bastante os profissionais por aí. Olha aí. Viu, galera? Acompanhe, então, a doutora aí que vai vir novas técnicas aí. E você, particularmente, eu acredito que vai juntar isso e vai colocar nos seus treinamentos, certo? Olha aí. Então, cada vez que atualiza, a aluna X que já comprou o seu produto online, já comprou o seu treinamento online. Vai ter que se atualizar para outro melhor. Isso aí, ó. Você viu como é que é? É que eu falo, a gente nunca pode parar, né, Márcio? Eu acho que isso é o nosso diferencial, né? Principalmente o profissional da estética. Às vezes você compra um aparelho hoje e amanhã o aparelho já não é mais tão bom quanto o outro que foi lançado. E assim é o dia a dia, né? O nosso dia a dia é assim. Às vezes você comprou algo, um produto, e o produto não foi tão bom. E aí você vai colocar no outro paciente, para ele foi bom, entende? Então é isso que eu mostro para elas, né? Então, a diversidade. A qualidade de produtos também, como que a gente pode fazer, né, as técnicas que eu utilizo, para esse formato de glúteo, para esse formato, qual é, né, como que a gente pode fazer, se não tá dando o resultado do tratamento, que é muito raro isso acontecer, o que a gente tem que fazer, né, então a parte essencial, como eu falei no começo, é a parte de a gente tratar o organismo por dentro primeiro, né, para aí o paciente em si receber a parte estética, né. Em média, quanto você já investiu hoje na sua carreira? Olha, muito mais de 300 mil. Muito mais de 300 mil. Esse dia a gente estava sentado fazendo as contas e a gente não tem essa dimensão, né, Márcio? Mas quando você senta, você calcula, você pensa, meu Deus, né? Que só vai fazendo porque você quer ter o conhecimento para trazer as novidades para suas pacientes, né? As novidades para os profissionais também, que hoje eu busco muito isso. E quando a gente senta e olha o quanto a gente já investiu no conhecimento, isso é fantástico. E aí eu olho para trás e penso, nossa, aquela menininha que começou lá com uma cadeirinha de cozinha da mãe, né? O quanto ela cresceu, o quanto ela viu o potencial, porque eu vejo potencial em tudo, né? Eu acho que o principal, que nem eu falei, é acreditar na gente para que a gente busque o conhecimento correto também e traga isso para as pacientes, que as pacientes amam a novidade, né? E eu vi aqui que você faz Você fez um jantar, algo nesse sentido? Eu gosto muito, as minhas pacientes sabem, quem é minha paciente VIP sabe, então a gente tem tem esse negócio paciente VIP? Tem. Ai, que legal! A gente tem um clube VIP, né? Das pacientes que mais compram, que mais adquirem produtos na clínica. E todo ano eu faço o Summer Party, né? Ele é um evento de abertura de verão e que elas amam e não fico sem. Então, eu sempre fazia dentro da minha clínica com quitutes, né? Os drinks normais. E o ano passado eu resolvi fazer fora.
Né? Eu falei, vamos mudar um pouco esse negócio, porque tá sempre aqui dentro da clínica, sempre aqui dentro, vamos mudar pra fora. E aí acabei alugando uma casa no Lago, e foi aonde de umas pacientes minhas, que são maravilhosas, que agradeço Deus ter colocado elas na minha vida até hoje. E aí eu fiz um evento para as minhas pacientes, né? Olha Aquelas que estão mais só. comigo, que compram mais, né? Que estão ali sempre acompanhando o meu crescimento. E esse ano vai ter de novo. Olha só, que legal. Eu tô olhando o Instagram dela aqui, tá, galera? Quem não acompanha, ó, Esse ano vai ter novamente. doutora, underline, Andressa Manfroy, tá? Eu achei que não seria tão grandioso como foi, não repercutiria tanto como repercutiu, né? Porque aqui na região até hoje eu não vejo nenhum profissional tratar o paciente como eu trato, fazendo esses eventos diferenciados. Eu faço muito disso porque eu acho que o meu paciente, ele merece, ele não vai só na clínica para comprar de mim, e sim como ele também merece esse carinho, ele também merece ser reconhecido. E isso eu faço muito na minha clínica. Então, o paciente veio para uma consulta, eu entrego algo pro meu paciente após a consulta, mesmo que ele não feche comigo, ele vai levar algo meu que ele vai lembrar, né? Então, cada data comemorativa que eu tenho na clínica, eu faço algum evento dentro da clínica, né? Esse Summer Party e a Semana dos Desejos é o que mais fica, porque é algo que eu faço fora, né? Semana dos Desejos. Como é que é? Semana dos Desejos, que vem em dezembro, né? Porque a gente vai alcançar os desejos que a gente quer no ano novo. Então, eu coloco Semana dos Desejos, cada símbolo da Semana dos Desejos, por exemplo, felicidade, saúde, amor, paz, tem um protocolo. E aí a paciente que vai se identificar com aquele protocolo vai comprar, adquirir aquele protocolo da Semana dos Desejos, né? E aí vem um desconto especial, vem todo um evento dentro da clínica com quitutes, com algo diferenciado, né? Com mimos diferenciados, que elas sabem que eu entrego muito mimos para elas, porque eu amo entregar mimos. Elas sabem que assim como eu gosto de entregar, eu também gosto de ganhar presentinhos. E isso faz o diferencial. Então, esse ano tem o Summer Party, vai vir muito melhor do que do ano passado, né? Porque a gente sempre vai inovando, né? Então, é um dia dedicado, esse Summer Party, às mulheres, né? As mulheres da clínica, as mulheres que investiram nela, né? Em especial ao glúteo. Você viu só, galera, como não é só um produto, não é só quem tá acompanhando a doutora e gostaria de seguir os caminhos dela, ó. Pensa que ela tá fazendo um total diferencial. Imagine fazer um evento aqui, você pode vir aqui, ó, fazer um evento só para mulheres. É muito além, né? É muito Márcio além. sempre fala, é muito além de uma venda. Eu acho que a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Porque ele tá ali com você, ele é um paciente de anos, ele volta para fazer a manutenção do seu glúteo. Então, isso conta muito. Não é só você atender o paciente e nunca mais olhar para ele, né? Então, é buscar ele como um todo, né? É reconhecer o que ele faz com você também, é reconhecer o que ele tem a oferecer, né? Então, isso é muito legal. E elas se divertem, que é o mais importante de tudo, né? É um dia dedicado somente a elas, e eu amo fazer isso. E hoje a sua clínica, ela está em Francisco Beltrão, né? Então eu fiquei 8 anos em Salto do Lontra, né, minha terra natal, agradeço muito, né, fui muito feliz e realizada, foi onde eu consegui construir, né, um pouquinho da minha carreira, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e era um sonho que eu e meu marido tinha em ir para Beltrão, como eu tenho muitas pacientes de Beltrão, né, a maioria eram de lá, e aos pouquinhos elas foram plantando sementinhas no meu ouvidinho, né, para ir mudando. E como o meu marido também sempre gostou de lá, a gente resolveu se mudar, né? E começar a construir ali o nosso novo legado. E você atende pessoas como isso, quem for a cliente, tá? As suas clientes, elas vêm de todo o Brasil. Vem. Já atendeu fora do Brasil? Atendi Dubai já, né? Mas ali em São Paulo, né? Eu atendo em São Paulo, né? Já tive paciente de Dubai, eu tenho pacientes que vêm a cada 4, 5 meses dos Estados Unidos. E tenho de Portugal também e tenho da Itália. Olha só, quando paga em euro é delicioso, né, doutora? É muito bom. Eu amo quando elas vêm. Euro, dólar. E trazem mimozinhos também, que eu adoro, né? Elas já sabem. Então, cada 4 meses eu tenho uma paciente dos Estados Unidos que ela não fica sem, né? Porque ela fala que lá o produto é barato, mas a mão de obra deles é muito cara, né? Então, e também a transformação que a gente causa, esse carinho, ela fala que ama vir aqui por causa disso, né? Como mentora, você já chegou aonde você quer chegar? Ainda não. Ainda não. Acho que tem muito ainda para um caminho a trilhar,
mas da onde eu estava, né? Da onde eu escrevo no meu livro dos sonhos, que eu sempre falo, para quem me acompanha sabe que eu tenho um livrinho dos sonhos. Então, todo janeiro eu olho esse livro dos sonhos para ver, né, se eu consegui realizar ou não. Tenho um caminho muito grande ainda para trilhar, mas da onde eu estou e da onde eu comecei, eu acho que já está maravilhoso. E como profissional na área, você já chegou onde você gostaria de chegar? Sabe que já, mas a gente sempre almeja um pouquinho mais, né? A gente sempre quer um pouquinho mais de reconhecimento, a gente sempre quer buscar algo a mais, mas hoje eu sou bem feliz onde eu estou, sou bem feliz como eu estou, né? Quero, claro, crescer muito mais, mas hoje eu sou realizada, né? Olhando para a Andressa lá atrás, de como ela começou, né? Daquela pessoa que acreditou nela mesmo, eu acho que fez total diferença na minha vida e continua fazendo. Então, estou bem realizada, sim. Olha só, galera. Então, tá aí, ó. Quem acompanha a doutora Andressa, tá aí umas histórias que a gente às vezes acaba não contando em alguma, né, nas suas... Resumidamente, né, um pouquinho para as pessoas entenderem que tudo é difícil, qualquer profissão é difícil a gente crescer, né, de uma maneira que eu falo sem passar por cima dos outros, né, então é um pouquinho mais difícil, mas que a gente consegue, né, a gente tá aí para isso, o que não dá é para desistir no caminho. Vamos lá, 3 conselhos, doutora, para quem tá começando hoje, sua aluna, 3 conselhos para sua primeira aluna. Não desistir. Não olhar para a grama do vizinho, que nem eu falei, eu acho que se a gente ficar se comparando muito, né, hoje tem vários profissionais na área, vários profissionais que fazem vários, né, procedimentos, então não se comparar e olhar para você mesmo, né, olhar para dentro de você, de quem você é, né, colocando a sua essência em tudo, que eu acho que isso faz total diferença. Se você pudesse... Não tentar ser, né, outras pessoas. Se você pudesse hoje adquirir o treinamento de uma pessoa e pagar... um valor X no conhecimento, você optaria em pagar esse X para esse treinamento, essa profissional? Pagaria. Pagaria, né? Então... Porque eu acho que conhecimento é tudo, né? E você buscar o conhecimento de quem já passou pelo que você tá passando, né? Ou vai passar, isso faz muita diferença. Você voltaria, se você pudesse voltar no passado e pudesse mudar algo nos seus investimentos em profissional, mudaria alguma coisa? Eu acho que não, Márcio. Eu acho que eu faria exatamente como eu fiz, para ter esse crescimento, sabe? Foi difícil, teve épocas que foram muito difíceis, mas que eu com muita calma, com muita cautela, com muito meu marido me ajudando ali no meu ouvidinho, porque eu sou totalmente elétrica e ele é a paz em vida, eu falo. Eu acho que ele me dando conselhos do meu lado, né, a minha mãe também a todo momento, minha família, e que me fez ir crescendo cada vez mais. Então, eu acho que eu não faria diferente. Eu acho que eu investiria tudo, mesmo sem ter, né, porque eu sabia que esse investimento teria um retorno. Então, eu acho que eu faria exatamente igual. Se alguém gostaria, hoje, assistindo a live, gostaria de adquirir algum produto seu, seja a mentoria presencial ou o treinamento online, como essa pessoa conseguiria adquirir esses seus O online produtos? agora a gente tá, né, a gente acabou fechando devido ao que vem por aí agora, né, aguarde que vai vir, mas o presencial elas conseguem, né, entrando em contato com a clínica, a gente tem um telefone especial para isso, e lá elas vão ser bem recebidas, né, pela nossa funcionária que vai atender muito bem e tirar todas as dúvidas. Caso ao contrário, eu também dou uma ajudinha, eu também vou lá, porque eu também gosto de fazer esse papel, não é só a minha secretária, né, eu gosto de conversar, gosto de ir lá ver, gosto de conhecer o profissional também para entrar na minha mentoria, né, eu faço uma pequena consulta online que eu falo com elas para mim conhecer e entender um pouquinho mais se essa mentoria é para ela ou não, né? Porque às vezes não é o teu momento de fazer a mentoria. Então, por isso que eu gosto de conhecer para entender como que tá por trás de tudo isso, como que tá, né, em questão a clínica dela, se ela pode ou não, né? O que ela veio buscar na minha mentoria. Então, primeiramente eu entendo essa profissional para ver se ela pode entrar na mentoria ou não. Olha só que legal. E as pupilas são as alunas, né? É isso. E as que gostariam de adquirir as suas técnicas para, como é que eu posso dizer? As suas clientes, para não dizer clientes, As profissionais? As profissionais. Como elas fazem para entrar em contato hoje? Também pelo celular da clínica. A gente tem um celular diferente, né? Com um número Mas ela diferente. procura lá no Instagram, Isso, doutora Andressa.
Então, E lá está a parte pra gente conversar depois. Então vamos lá. Doutora, quanto tempo de live, hein, meu querido Cauã? 47 minutos, você viu, doutora? Primeiro podcast. Passa, né? Passa. Mas é bom. É legal. bom? Gostou? Contar a nossa história é muito legal, né? Contar o que a gente já sofreu, o que a gente vai passar ainda, porque a gente não sabe, né, o dia de amanhã. Mas contar um pouquinho do nosso crescimento, isso é gratificante. Que legal, espero que tenha gostado. Imagina, gostei bastante. Doutora, se quiser deixar as considerações finais, muito legal a sua história. Quiser falar com o pessoal que está assistindo nós aí, deixar um recadinho, fique à vontade. O que eu tenho para falar é que as pessoas não desistam dos seus sonhos, eu acho que isso é o principal, né, em questão não se comparar com outros profissionais, isso cada vez, hoje em dia eu falo que tá difícil, porque as profissionais, em vez de se unirem, elas se repelem mais uma mais que a outra, né? Eu sempre falo, tanto nas minhas mentorias, quanto nas aulas de pós-graduação que eu dou, minhas alunas sabem que eu friso muito nisso, colocar a essência de você, porque ninguém pode ser você, né? Então a gente tem que buscar isso em nós, acreditar no nosso potencial, viver o nosso sonho, né? E parar de olhar pro vizinho, né? Pro lado, né? E pensar que o coleguinha tá melhor que você, que às vezes não. Então, o principal de tudo é acreditem em você e não desistam dos seus sonhos. Olha aí. Ô, doutora, deixa um recadinho aí, quem que gostaria de acompanhar a doutora, deixa seu Instagram, deixa suas redes sociais pro pessoal aí. Meu Instagram é doutora.andressamonfroy. Lá você vai conseguir, eu dou orientações, né, eu conto um pouquinho do meu dia a dia nos stories também para vocês, mostro antes e depois, não são todos, porque Instagram às vezes não permite mostrar todo, principalmente a área dos glúteos, né, eles sempre estão barrando um pouquinho, mas lá eu conto um pouco do meu dia a dia para vocês, mostro um pouquinho do que é a Andressa Monfroy. Olha aí, galera, então, quem gostou, doutora, espero que tenha gostado e tenha visitado nós aqui. Eu que agradeço, eu sempre falo, é uma oportunidade que a gente tem e a gente não pode deixar passar, né, desde 2023 foi Olha eles aí, me mandando mensagem. Quem foi o primeiro a mandar mensagem foi o Lipe, hein, Lipe? Olha lá, ó. Desde 2023, mas eu sempre falo, é sempre na hora que Deus manda, então acho que foi isso e hoje estou aqui, né, para compartilhar um pouquinho. E foi um prazer imenso, Mas que legal. A gente já trocou muitas figurinhas que a cabeça sai fervendo daqui. E você viu, que nem ela tava falando, pessoal, de tantos convites, mas a gente sabe que o empresário não tem aquele tempo do mundo para sair num horário e sair para outra cidade, né? A gente tá localizado em Ampere, ela saiu lá de Beltrão, né, e veio para cá. Hoje eu posso dizer assim, Márcio, que é diferente. A liberdade da gente hoje é muito legal, mas eu tive que passar por muitas coisas para chegar nessa liberdade hoje, de escolher, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu tenho meu dia de folga, eu vou sair para fazer isso e aquilo, sabe? Para chegar até aí, então por isso que eu falo, as pessoas, elas verem somente o palco, mas não vê o bastidor de tudo pra gente chegar, né? Então, é que nem eu falei, não pular a escadinha e não pular a etapa. Né? É isso aí. E por isso que não deu lá em 2023 e deu agora em 2025, né? Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. A gente costuma falar que é menos dias ou mais dias, né? E é assim que funciona. A vida de todo mundo é assim, né? É isso aí. Doutora, em meu nome do Samuel, obrigado por ter tirado seu tempo, ter vindo aqui contar um pouco da sua história. E a gente falou, a gente não pode pular as escadinhas, a gente pega esses insights, né? Mesmo não sendo da área, mas assim, a gente pega essas, não pula escadinha. Siga em frente, né? Sempre investindo, né? Porque o obstáculo vai surgir, isso daí em toda profissão. É isso aí. E a gente acaba pegando essas experiências, né? São 10 anos de mercado, mas não é no mercado que a gente atua, não. Mas você sabe que você vai passar por perrengue, você vai ter que continuar investindo, é isso que a gente absorve, porque às vezes o primeiro obstáculo as pessoas desistem, né? E não dão continuidade àquele sonho. E eu acho que é aí que as pessoas fracassam muito, né? É isso aí, que legal. Doutora, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E, pessoal, até semana que vem. Gostado, né? Vamos gostar sim. Às vezes tem muita história que ninguém conhecia, né? É verdade. Muita história, né? Mas que legal. Galera, até semana que vem, o nosso novo podcast. Não, agora é cada 15 dias. Então, na outra semana, galera. Então, até daqui 15 dias. Valeu, tchau, tchau.